Olá, amigos. Muito boa noite. Está no ar mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Programa esse levado ao ar aqui na TV da Cidade, Canal 20 e também no YouTube, sempre às quartas, às 21 horas, aos sábados, às 19 e aos domingos também, às 19 horas. O programa Saúde e Companhia está no ar já há mais de 30 anos aqui na TV da Cidade. É uma alegria muito grande poder voltar sempre a levar temas interessantes a você que nos acompanha, que nos dá o prazer da sua audiência. Temas focados na prevenção, no comportamento de vida, no se cuidar, enfim, o quanto é importante nós cuidarmos de nós mesmos. A vida é tão bela, mas para saber vivê-la, temos que ter consciência e responsabilidade. O que, infelizmente, nos tempos atuais, muitos perderam esta confiança em si próprio de se cuidar, o que é lamentável. O número de acidentes pelo Brasil afora cada vez aumenta mais. Acidentes com veículos, acidentes com motos elétricas, com bicicleta, acidentes domésticos, acidentes de trabalho, enfim, acidentes. Eu tenho um amigo que diz que o acidente não acontece por acaso. O acidente é produzido pela imprudência do indivíduo. E nós temos que nos ater a cuidar da nossa vida, do nosso bem-estar. Porque viver é bom, mas com qualidade de vida e com cuidado é melhor ainda, porque você vai viver mais, aproveitando mais a vida que Deus lhe deu. E quando se fala em cuidado, tem uma parte do nosso corpo, todo o corpo deve ser protegido. Mas tem um lado, uma parte que é sensível. O cérebro é sensível, o pulmão é sensível. Agora, a coluna vertebral é a base da sustentação praticamente do indivíduo. Quanto mais nós cuidarmos da qualidade da nossa coluna vertebral, melhor qualidade de vida nós teremos. Penso assim. Mas para falar sobre esse tema, nós convidamos um especialista conhecido internacionalmente, com cursos na China, na Coreia e em outros países, na área da coluna vertebral. Eu me refiro ao nosso consultor da área de ortopedia coluna, Dr. Ricardo Kiyoshi Miyamoto. Dr. Ricardo, muito boa noite, tudo bem? Olá, Ariva. Muito boa noite. Muito obrigado por mais essa oportunidade de poder vir aqui conversar com você. E eu sei que quando eu estou conversando com você, eu estou conversando com toda essa comunidade, né? Então, a gente não para, a gente trabalha, a gente estuda e a gente sempre vai atrás de informações, né, do que a comunidade está precisando, do que a gente precisa fazer para melhorar na saúde da sua coluna. Isso é importante, né, Ricardo? A medicina tradicional, ela evolui a cada segundo, minuto, hora, dia, semana, mês e ano. E é um crescimento rápido de novas experiências que aparecem para os médicos que querem se inteirar de métodos curativos de várias especialidades. Na área da ortopedia, podemos dizer que nesses últimos 10 anos, vamos falar 10 anos, uma década, houve um avanço considerável? Arivan, é impressionante a velocidade que tudo está se evoluindo. A coluna vertebral, quando você é um acadêmico de medicina, você fala, eu vou ser especialista em ortopedia, eu vou tratar a coluna como se fosse somente esse eixo, essa estrutura do teu corpo. Mas agora, ela evoluiu tanto que, para pensar, o que está te sustentando sentado aqui agora? O que vai te sustentar para você ficar em pé, subir e descer uma escada? Tá? É o eixo da tua coluna. E digo mais, as dores na coluna vertebral, elas são vinculadas somente aos problemas da coluna ou tem mais fatores vinculados principais ou secundários que causam problemas na tua coluna? Por exemplo, o teu estilo de vida fala muito em relação à tua dor que você sente, tá? O teu estado emocional,
fala muito. Atividade física que você exerce. Como é que está a condição da sua vida, bem-estar familiar, problemas na empresa, estresse do dia a dia, ansiedade, né? Às vezes o problema financeiro, né? Trabalho. Então, todo estilo de vida hoje, tá, está diretamente ligado à dor que você pode sentir na coluna. Porque muitas vezes as dores que você sente na coluna não é uma dor da estrutura da coluna, e sim a gente chama de uma dor miofacial, de contratura muscular, contratura de ligamentos, postura inadequada, sedentarismo, falta de atividade física, alimentação inadequada. Então são milhares de fatores que influenciam na dor da coluna. Uhum. Então você não trata hoje uma coluna como se fosse só um elemento anatômico do teu corpo, né? A coluna hoje é o teu eixo, tá? Então muitas coisas que você refere dor, muitas vezes dor irradiada, dor periódica, tá? Às vezes no dia a dia você não se percebe que às vezes o ambiente externo, o teu ecossistema esteja causando, seja tóxico para você, a ponto de fazer a contratura muscular, te causar dores de cabeça, enxaqueca, contratura da região cervical e, por fim, uma dor diária. O comportamento do indivíduo pode afetar, então, a coluna vertebral? Não tenha dúvida nenhuma. Seria, assim, tá? um fator desencadeante de dor na coluna vertebral? Tanto é que muitas dores na coluna de forma crônica, Aham. hoje já é consenso os médicos utilizarem antidepressivos. Para tratar dor na coluna? Para tratar dor na coluna, antidepressivos. Porque a pessoa é muito contraturada, ela é muito tensa, o sono dela é abalado, ela tem um sono muito ruim, ela não tem oxigenação suficiente durante o sono, então a pessoa acorda contraturada, acorda com dor na coluna, com dor na nuca, dor no pescoço. Uhum. A pessoa que trabalha tensa hoje com o celular, com o tablet, ou má postura no trabalho, a maioria das pessoas trabalham com o computador hoje e ficam lá de 8, 10, 12 horas numa posição e não se percebe que estão adquirindo um vício de postura, né? E isso vai deformando a parte muscular, a parte ligamentar e, por fim, a parte óssea da coluna, né? Doutor Ricardo, quando nós falamos em vício, não falamos só em vício de cigarro, de álcool, vício de postura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho interessante o médico falar, porque em casa, nesse momento, tem alguém no sofá nos assistindo com uma posição tipo macaco prego em cima de uma árvore. Ó, eu sempre tento exemplificar de uma forma mais simples possível para você entender, né? Um vício de postura. Você pega um anciãozinho. Senhorzinho, de 80 anos. 90, 100 anos de idade. Em que posição que ele está? Ele vai ficar assim curvadinho, com o ombrinho para frente, curvado. Às vezes ele até dorme assim. Então esse é um vício de postura que o vício na concepção dele está correto. Ele se acostumou com aquilo. E a correção está errada. Então a correção dói. Mas é que o corpo foi se adaptando ao longo dos anos a ficar numa postura cômoda. Então, quando você tenta corrigir o vício de postura que já se instalou, dói. Então, o tratamento de um vício de postura para uma correção, né, anatômica, nos primeiros 2, 3 meses, o paciente reclama de dor. Tá? Doutor, eu comecei a tratar, mas a minha dor piorou. Então, você precisa esclarecer que é como você entrasse numa academia hoje, depois de anos sem atividade, você vai ter uma dor muscular, dor ligamentar, dentro da tua capacidade. Evidente que você não vai tentar, em uma semana, corrigir todo o vício de alguns anos. Então você vai se machucar. Eu fico observando o comportamento das pessoas, Ricardo, nas ruas. Eu já estou com 70 anos de idade, tenho por hábito caminhar e pedalar. Caminhada e fico observando, não ando com fone de ouvido para ouvir o som ao meu redor. Eu acho que a gente tem que tirar essa mania de fone de ouvido. E fico ouvindo e vendo as pessoas caminhando de cabeça baixa, não olhando para o horizonte, olhando para o chão. Essa postura é uma postura correta, Ricardo? Existe um estudo biomecânico, Arivan, que se você ficar corretamente, com os ombros um pouquinho alinhados para trás, tá?
e o eixo da tua cabeça reto, tá? Vou exemplificar novamente. Na tua postura correta, você ergue as mãos e pega, por exemplo, um saco de açúcar de 5 quilos. Segurando ele. Segura retinho. Uhum. É um peso, certo? Oh. Agora você pega essa mesma posição, inclina 30, 45 graus para frente. Esse saco de 5 quilos vai pesar 15. Vai triplicar o peso. Você não vai aguentar esse peso. Agora tira esse saco de açúcar e faz isso com a tua postura, com a tua cabeça. A tua cabeça nessa posição se sustenta muito tranquilo. A sua cabeça nessa posição de 30 a 45 graus, na posição de ficar no computador ou olhando o celular, Cabeça baixa. a tua cabeça aumenta de 3 a 4 quilos a mais. Acontece o que na coluna com essa postura? Você está forçando a cadeia posterior da sua coluna a esticar a musculatura e a comprimir a parte da frente. Então faz o que a gente chama a cifose, tá? A coluna que deveria estar alinhada uma vértebra sobre a outra, eu tenho uma aqui, eu estou mostrando com a minha mão. Isso. Ó, normalmente ela tem essa curvatura. Você olhando no celular ou numa posição de vista, você faz isso aqui com a coluna. Então você estica a parte posterior e comprime a parte anterior da coluna. Então você faz o quê? Você aumenta a pressão na parte anterior da coluna, é igual um sanduíche. Pega um sanduíche e aperta o sanduíche numa porção só. Ele vai apertar o recheio numa determinada área e vai extravasar. E vai extravasar para trás. Tá? Então, daqui a pouco, a gente vai ver alguns exemplos de hérnia de disco. É quando você aperta de uma forma irregular uma área do disco, e o disco migra para onde tem menos pressão. E ele acaba saindo e comprime os nervos. Só que nesse assunto de postura, você começa a comprimir o disco, ele começa a se desgastar precocemente, e daí vai deformando o osso para frente. Por isso que o senhor de 80, 85 anos de idade, ele se sente extremamente confortável em ficar curvado para frente, porque é cômodo. A coluna já se adaptou, a natureza se adaptou a essa postura errada. E para voltar ao normal, com essa idade... É lento e gradativo. Primeira coisa, eu peço, Arivan, dá marcha ré no teu carro. Antes de você dar marcha ré no teu carro, você tem que parar o carro. Com certeza. Então, antes de você corrigir essa deformidade, né, da pessoa, você tem que estabilizar ela, para ter certeza que ela não está progredindo. Depois de estabilizar, você faz um estudo, né, osteomuscular, e vê a tua capacidade, tá, de mobilidade ou de que flexibilidade que a coluna tem para começar a voltar aos poucos. A reversão desse processo é cirúrgico ou é clínico? Eu posso te falar que mais de 90% é clínico conservador, é reeducação postural, são exercícios físicos, né? Você que trabalha muito em mídia, rádio, televisão, tá? Então tem até o treinamento em postura. Importante. Né? Você tem que ter uma postura correta, não se curvar muito. Isso deveria ser uma orientação geral, não só para profissionais de mídia, né? O custo-benefício de se fazer treinamento em funcionários, treinamentos funcionais como a postura, diminui muito a despesa para uma empresa, por exemplo, né, Ricardo? Você falou em trabalhadores em si, né? Hoje a gente percebe que as empresas estão mais preocupadas com a saúde do funcionário, do colaborador, elas já têm esse treinamento periódico, tem lá a atividade funcional, tem o próprio fisioterapeuta, o treinador de saúde passa nos ambientes da empresa, treinam, né? E seria até interessante se as próprias empresas tivessem a famosa educação física, né? Porque é uma educação física, Exato. É você educar, né? Evidente que deveria ser orientado isso desde da idade da criança, do adolescente, e nas universidades deveriam ser orientados isso também, né? Isso é fundamental, porque você prepara um adulto quando criança, né, Ricardo? Nos ICIs, nas escolas básicas, já preparar o indivíduo para que no futuro ele não venha trazer problemas para a sociedade, porque uma pessoa com problema de coluna grave tem um custo altíssimo para o governo, né, Ricardo? A gente já fez vários trabalhos em escolas, né? E você observa que as crianças, elas ainda persistem, né,
vai começar as aulas daqui a pouco, tá? E elas estão indo de mochila. Muito pesadas. E a mochila, o peso da mochila não deveria ultrapassar 10% do peso da criança. Tá? A mochila deveria ser muito bem colocada nos 2 ombros e ela tem que ser adaptada à curvatura da coluna. Mas você observa que, além de pesada, as crianças carregam a mochila de um lado só. Aí cansa, troca de lado. Tá? Além do sobrepeso, está com, né, uma assimetria de descarga de peso. Então isso vai levando a vícios de postura. Isso no futuro vai ter problemas. Com certeza, a criança está em crescimento. Pega uma muda de uma árvore, de um bambuzinho crescendo. Tá? Se você colocar esse bambuzinho crescendo e à medida que ela vai curvando, você vai lá e corrige, ela vai crescer retinha. Tá? Agora você imagina uma criança, tá? Uma árvorezinha, um bambuzinho crescendo, puxando só para um lado de uma cordinha. Ela vai crescer torta. Então... O que é lamentável, porque eu tenho observado, eu moro numa rua onde tem uma escola particular e observo o comportamento dos adolescentes carregando mochila. Poucos, muito poucos, usam corretamente a mochila na posição correta. E a grande maioria, Ricardo, eu observei, andam andando com o pescoço para frente. Elas se curvam para frente. Isso. Não. O corpo, ele possui um centro de gravidade. Certo. Observe a mochila ao contrário. Uma mulher grávida. Isso, com a barriga. Quando uma mulher grávida, o que acontece? Para ela manter o centro de gravidade, para ela ficar com uma postura correta, tá? Ela abre um pouquinho mais os pés, afasta um pé do outro. Isso. Ela coloca a barriga um pouquinho mais para frente. Isso. Tá? E ela, além do instinto de proteger, né, a barriga, peso, você vê que o quadril dela vem um pouquinho para frente. Por quê? Não que ela esteja procurando uma postura, não. É que ela, naturalmente, ela coloca o centro de gravidade dela bem no centro, entre os 2 pés. No centro dos 2 pés. Por quê? Se o centro de gravidade dela vai para frente, ela cai para frente. Se o centro de gravidade vai para trás, ela sente dor. Então, naturalmente, a mulher, à medida que vai desenvolvendo a gestação, o peso dela, para não ir abdômen à frente, tá? Ela vem jogando o corpo para trás. E ela afasta os 2 pés. Para quê? Porque quanto mais base, a base fique larga, mais fácil ela se equilibrar. Então, a criança com mochila deveria apoiar a mochila, né? Ficar com o centro de gravidade e não se curvar, mas ela precisa se curvar para frente. Por quê? Porque ela tenta achar uma postura onde ela está tentando procurar o centro de gravidade dela, porque o peso está acima dos 10%. Provavelmente isso está causando já um dano na coluna, né, Ricardo? Com certeza, porque se ela está com um peso acima de 10%, ela vai curvar para frente, porque ela altera o centro de gravidade dela. Ela com menos de 10%, ela põe a mochila encaixadinha, ela quase não altera o centro de gravidade dela. Então não vai forçar a coluna. Aí mantém o eixo certinho. Nível. Com certeza. Bem, quem ama educa, né, Ricardo? E quem educa colhe os frutos da educação. Não só do saber, mas do comportamento também, né? Informação. E informação. A partir do momento que você tem a informação, não justifica você ter o problema. Exatamente. E hoje o que não falta é informação, né, Ricardo? Informação tem até demais. Eu acho que o fato do pai e da mãe não fiscalizar esse tipo de comportamento é porque tem muita informação. Sabemos da informação, divulgamos a informação, as pessoas têm consciência da informação e do que é correto, só que não executam. Que é lamentável. Muito bem, estamos conversando hoje com o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral. Nós temos um intervalinho rápido. Depois do intervalo, o Dr. Ricardo vai falar sobre o extravasamento da coluna, da hérnia ali, né? Como é que funciona quando há um extravasamento? A pessoa tem que operar, a cirurgia hoje evoluiu, quando precisa operar, quando não precisa se operar. Que é muito importante a pessoa ter qualidade de vida. Agora, com dor, aí tem que se buscar uma alternativa para se eliminar essa dor e melhorar, é claro, a qualidade de vida. Lembrando que nós estamos aqui com o apoio do Clube Social Saúde. Se você está na fila do sistema de saúde público
e está esperando uma consulta, um exame, está demorando, procure saber das vantagens de você ser sócio do Clube Social Saúde. Com uma mensalidade muito pequena, você se associa e você vai ter muitas vantagens em atendimentos por médicos especializados, exames laboratoriais e também assistência para o seu pet de estimação. Ligue, se informe, vale a pena. Há uma gama muito grande de clínicas especializadas associados ao Clube Social Saúde, como o Hospital de Olhos Sadala Minganem, o Instituto de Ortopedia e Traumatologia, o IOT, entre outros. Ligue 3028-2339 ou então acesse clubesocialsaude.com.br. Também estamos aqui em nome da Clínica São Marcos Medicina do Sono. Se você ronca, tem apneia, você tem dois problemas. O ronco e a apneia são problemas que podem levar você a não viver o dia seguinte. Acredite, muitas pessoas têm uma parada cardiorrespiratória ou um AVC durante o sono por causa da apneia. Se você quer ajuda, procure a Clínica São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045. E também em nome da Oceano. Quando você for às praias, não jogue lixo na areia, não polua a restinga, destrua as ondas, mantenha a praia limpa, porque lugar de lixo é no lixo. Vamos ao intervalinho comercial rápido, nós voltamos já já com o nosso convidado de hoje, Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral. Estando só, já voltamos. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a Clínica São Marcos Pneumonologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube ainda conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia. Lembrando que o programa é levado ao ar sempre às quartas, às 21 horas, aos sábados, às 19 e domingo também, às 19 horas. Com esse calorão, né? Verão. Aliás, o verão, eu gosto do verão, mas prefiro mais o inverno, Ricardo. Você prefere mais o verão? Eu prefiro o inverno, Arivan. Inverno, somos dois, então. O problema do verão é que você tem que dormir com ar-condicionado. Eu não sou contra o ar-condicionado, mas o ar-condicionado é ar-condicionado, não é um ar natural, né, Ricardo? É que o inverno de Joinville não é um inverno, Pois né? é, nós não São temos temperaturas suaves, suave, amena, amena, né? É gostoso. um outono, Ah. né, mais razoável. Não pega abaixo de 0 graus. Não, Então é um não. inverno ameno. Ameno. Aliás, falando em inverno, a Europa está passando por um inverno rigorosíssimo, né? Os Estados Unidos também, a América do Norte, nevascas violentas, essa alteração do clima e as pessoas não acreditam, né, Ricardo? Tá acontecendo, estamos vendo. Estamos vendo. Isso foi falado já anos atrás. Foi. Tinha um E- presidente americano, o Al Gore, que falou, né? Vamos investir agora para evitar o futuro lá com problemas. E não deram ouvidos a ele. Lamentável, mas isso aí é uma outra história. Doutor Ricardo, falando em verão, mergulho em piscina e rio. Você, quando trabalhava no Hospital São José, como médico plantonista em coluna, você atendeu centenas de casos de pessoas com lesão em coluna, vítimas da imprudência, né, Ricardo? Em mergulho em piscina e rio, praia. Arivan, eu exerço já
33 anos. 33. É um bom Cirurgia de tempo. coluna. Trabalhei no Hospital São José 17 anos. 17 anos. Mas mesmo me desligando do São José, eu ainda opero pessoas com fratura de coluna cervical. Nessa época, qual é a principal causa de fraturas de coluna cervical? Nós chamamos de mergulho em água rasa, tá? São crianças, adolescentes e adultos, né, que por imprudência, eles mergulham de cabeça numa piscina. E a piscina você tem uma noção de como é a profundidade, mas mesmo assim as pessoas mergulham e batem a cabeça no fundo, né, fazendo um movimento de a gente chama de hiperflexão, e Aham. fraturam a coluna. E dependendo da intensidade da energia, você fratura os ossos da cervical e faz lesão da sua medula, tá. Pra quem não é familiarizado com o que é uma medula? A medula é o teu nervo principal dentro da coluna que comanda todos os teus movimentos. Então, o que que acontece? Muitas vezes, quando você mergulha com uma energia alta, você bate a cabeça no fundo. Isso também é muito comum, tá, no litoral, quando as pessoas pulam da ponte, pulam da pedra para o mar, tá? E não se esqueça, a maré sobe e desce 2 vezes por dia. Imagine durante um ano. Então ela leva areia, tira areia, faz uma fossa, ela coloca areia numa fossa, ela diminui, ela altera a profundidade, tá, da da areia, do Uhum. mar. Então, aonde você pulou de cabeça o ano passado, talvez esse ano não seja a mesma profundidade. E o indivíduo vai lá e pula de cabeça, né. Então, quando essa energia que você bate a testa no fundo da piscina ou no barranco de areia, você fratura a coluna cervical e espreme a medula. Isso é instantâneo. Quando você machuca, lesa ou espreme a medula, você para de sentir totalmente as mãos e as pernas e perde total os movimentos. Então, muitas vezes, quando uma pessoa mergulha e ela não retorna à superfície, tá? Às vezes você acha até que a pessoa está mergulhando ou brincando, Uhum. né? Mas a pessoa está morrendo afogada. Morre afogado. Morre afogada porque quando ela bate a cabeça no fundo, ela perde, é como se fosse um choque elétrico, né? E você não faz mais os movimentos das mãos nem das pernas. Então você está lá no fundo e você não consegue movimentar as mãos e as pernas, né? Então você começa a entrar no desespero. Nesse desespero você morre afogado, que você não consegue emergir, né? A gente vê um exemplo, Ricardo, às vezes, com afogamento em rio, né? O corpo da pessoa foi encontrado a 5 quilômetros do local do mergulho. É que ele mergulhou, bateu a cabeça, morreu afogado e a correnteza acabou É, levando ele. exatamente. Então muitas vezes é uma fratura Uhum. onde se você faz a percepção de que a pessoa se machucou, você Uhum. já pula e já tira ela da água. Claro. Mas com certeza a grande maioria das pessoas, tá, morrem afogadas e não tem essa chance ainda de fazer um resgate e uma recuperação. Doutor E Ricardo, além disso é sim, triste, desculpa. né? É Uhum. triste porque se você faz o resgate dessa pessoa com fratura e lesão total, é uma pessoa que vai ficar tetraplégica. Isso é, não vai mexer, não vai sentir absolutamente nada do pescoço para baixo. Fica tetraplégica. Tetraplegia. Isso é Ah, muito comum ainda, Arival, é ainda. muito comum. Todo verão a gente opera alguns pacientes assim. Doutor Ricardo, eu lembro que há uns anos atrás nós tínhamos o projeto Genoma, você lembra? Que não Uhum, se falou mais, né? uhum. E a possibilidade de pessoas com lesões graves em coluna voltarem a andar. Tem alguma novidade com relação a isso, Hum. Ricardo? Infelizmente, tá, não tem nenhuma novidade, assim, palpável, Sim, tá, mas pesquisas a gente vê há 20 anos, há mais que isso. Você lembra, eh, quando fazia o clone? exato. Você consegue fazer o clone, então você consegue copiar, Uhum. só que você não consegue pegar um nervo, uma medula e instalar onde ela, entre aspas, infartou, Ah, faltou sangue, onde houve tá, porque a rompimento. medula, ela é exatamente igual o cérebro. A gente chama de o conjunto de sistema nervoso central, é o cérebro e a medula da coluna. Então, são, tecidos
tá? Neurológicos, tá? Que se faltar irrigação sanguínea com oxigenação, ela infarta. É como se fosse um AVC isquêmico ou um Aham. AVC hemorrágico, né? Faltou oxigenação no cérebro por um determinado tempo, faz uma lesão, um infarto, né? Faltou oxigenação, faz a lesão, faz isquemia e é irreversível. É um AVC, tá? Tanto faz que né, a lesão pode ser tanto hemorrágica com sangramento, como quando não tem sangue, mas tem falta do sangue, que é isquêmico. Uhum. Isso acontece também na coluna. Quando você sofre uma fratura, né, você aperta a medula e ali para de circular o sangue. Então ela, entre aspas, ela morre. E existe além dos clones, teve pesquisa com células-tronco, Exato, né, também. que também não evoluiu, tá. Então, existe muita pesquisa, só que nada, assim, ainda realmente, palpável. Vai, faz Definitivo. isso que vai funcionar, O infelizmente. importante é cuidar, então, Prevenção. prevenção, né? Porque a coluna vertebral de um indivíduo é uma coisa muito complicada. Você tem um exemplo, aí, essa miniatura. Você vê quantas vértebras nós temos na nossa coluna, desde aqui de cima da cabeça, Ricardo, até lá no cóccix. São quantas vértebras? Vamos lá, vamos contar juntos? Pois é, Ó, aqui no é coisa. pescoço, nós temos 5 vértebras. 5, Aqui na parte do meio, que a gente chama de coluna torácica, são onde saem as costelas. certo. Nós temos 12 São vértebras. 17, Aqui no sacro, nós temos mais 5. 5, Aqui no 22. desculpa, lombar. O Sim. sacro tem mais 5, que são fundidas, ó. Então é um osso só, aonde no útero da sua mãe eram 5 vértebras que foram se fundindo. Então o sacro é uma peça única com 5 vértebras fundidas, é uma só. é uma só, e tem a pontinha que a gente chama de cóccix, né, Aham. que também está fusionada ao sacro. Então são 27 É, praticamente. mas olha como é a natureza. E atrás? À medida que ela foi se formando, Aham. tá, dentro dela, dentro dessa estrutura, passa o quê? Passa a nossa medula, como se fosse um macarrão cozido, com a Sim. consistência de macarrão, Aham. que passa dentro, emitindo todos esses filetes de forma simétrica. Na cervical, encaminha todos os nervos que faz o movimento das Os mãos, dedos das dos dedos mãos. das mãos. Na parte torácica, a sensibilidade na região do teu peito, da tua barriga. Da região lombar, é quem faz o movimento das tuas pernas, né? Quem controla o teu intestino e quem controla a tua bexiga, né? Que é a tua urina. Sim. Então, quando você tem uma lesão lombar, tá, o paciente fica paraplégico. Quando tem uma lesão cervical, o paciente fica tetraplégico. Tetraplegia quer dizer o quê? Tetra é tetra de 4, né? Então, Pega tetraplegia tudo. pega os 2 braços, as 2 pernas. E paraplegia pega só o quê? Só da região do umbigo, do abdômen para baixo. Para baixo. E Isso. quando é tetraplegia, o cara confirmado que tem, isso não tem cura, Ricardo? Não tem como você reacender? Se a lesão for completa, com secção completa da medula, Aham. infelizmente, Arivan, não vai regenerar, Não tá? tem. Não vai cicatrizar com uma função boa, né? A não ser que você tenha uma lesão parcial, você leva uma pancada, uma fratura, machuca a tua medula e ela incha na hora, mas ela não secciona. Aí o paciente chega no pronto-socorro tetraplégico. Uhum. Aí você dá o primeiro atendimento, você vê que muitas vezes a fratura não é tão grave, mas você faz um exame de tomografia ou ressonância, você observa que está inchada a medula. Uhum. Então você faz um medicamento já, uma artilharia de medicamentos, Uhum. para desinchar o mais rápido possível. Então, não é milagre. As pessoas podem chegarem com lesão medular em 24, 48 horas recuperarem. Quando você tem absoluta certeza que não tem lesão, secção da medula, Uhum. e ela foi só machucada e está inchada. Quando ela está inchada, o fluxo de sangue Uhum. na medula, ela diminui. Então ela fica meio que paralisada. Isso a gente chama de choque medular. A medula está em choque. Dá um tempo, vamos Ela, dizer assim. em média, fica 24, 48 horas em choque e depois começa a reabilitar. Mas Pode isso- acontecer isso. Mas tem que fazer um diagnóstico perfeito também, Tem né, que ser. Ricardo? Exames físicos, né? Exames complementares, exames de imagem, né? Agora, quando nós falamos em coluna,
Me vem à memória agora, Ricardo, um tema que para mim é muito importante e eu fico vendo, observando o comportamento de motoristas e caroneiros, principalmente de aplicativos. O carro para, entra o passageiro no banco de trás, senta no celular e o carro vai embora, mas ele não usa o cinto de segurança. A importância do cinto de segurança para se evitar acidentes em coluna vertebral, Ricardo. Qual é a importância? O cinto de segurança é obrigatório, É lei. é lei, tá? O motorista de aplicativo, tá? Que não exige, igual o motorista de táxi, né? Que não exige que o passageiro coloque o cinto, ele pode ser multado, né? É lei, tá? Você lembra, eu não vou te chamar de velho, Não, vou te chamar. lembra que o cinto de segurança, ele era só uma faixa na barriga? Isso, só que Então ele era um cinto abdominal, isso, tá? E hoje o cinto, ele tem 3 pontos. isso. Antigamente, quando o cinto era abdominal, você segurava só a pessoa no banco pela barriga. Isso. Aí, numa freada, numa batida de trás, a pessoa fazia esse movimento aqui, ó, Chicote. chicote. Aí ele fraturava a cervical e a torácica. E de tanto fraturar a coluna nessa região, hoje, na medicina, tá, tem até um nome de fratura chamada fratura em seat belt, que é cinto de segurança Seat em belt, em por quê? inglês. Em inglês, por quê? Porque você tá com o cinto de segurança, o carro bate ou freia, você faz esse movimento e fratura numa faixa aqui. É o típico de fratura, quando você olha aquele tipo de fratura, você fala: "Essa pessoa estava de cinto, né, e o carro bateu e ela veio para frente", porque a gente sabe certinho o tipo de lesão que só acontece quando o cinto é abdominal. Então o que aconteceu? Foi modificado em 3 pontos, para que não fraturasse mais a região torácica. Mas isso não impede de você ainda, pela energia da batida, ter uma fratura de chicote De cervical. chicote do Isso, pescoço. infelizmente, ainda não tem como. Mas a importância de se usar o cinto de segurança tanto na frente quanto atrás é fundamental para proteger a coluna, Não, é Ricardo. fundamental. Tá? Protege. Protege. O cinto de segurança, tá? Numa situação de batida de alta energia, ele te protege. Já está comprovado, né? Não, não tem como, está comprovado. Aí- Infelizmente, tem motoristas que carregam passageiros e não usam o cinto de segurança. Eu já observei em vários. É obrigatório. É obrigatório. E ele ajuda a proteger a coluna. Isso não tem mais o que discutir. Protege a coluna e protege o teu tórax, os órgãos vitais, né? Uhum. Pulmão, coração, protege. E por aí vai. É importante falar sobre esse tema, porque, primeiro, porque a pessoa, se não for flagrado sem o cinto, vai receber uma multa. E se passar por um acidente, vai se incomodar. Vai, as lesões vão ser bem mais graves. Microlesão em coluna, Ricardo. Por que acontece? Microlesão, vamos lá. Eu posso aqui passar o dia falando sobre Acredito. microlesão. Por exemplo, se você tem uma certa idade, Uhum. eu vou falar do mais comum para o menos comum. Você tem uma certa idade, nunca fez atividade física, tá lá com teus 70 anos de idade e resolve fazer um check-up. Aí você faz um exame de imagem, um exame metabólico, está te faltando cálcio, vitamina D, e se faz um exame de densitometria, tua qualidade óssea tá, a densidade do teu osso está fraco. Uhum. Vamos supor, o teu osso deveria ter uma consistência de tijolo e ter uma consistência de isopor. Isso é uma osteoporose. Então, você me perguntou sobre microtrauma, microfraturas. Se você começar uma atividade física com impacto, o que vai acontecer? Vai fazer o efeito de pistão Uhum. sobre as tuas vértebras. E elas estão enfraquecidas. Você tem osteoporose, por exemplo. Então, você começa a correr um pouquinho, os ossos começam a se achatar. E você está imaginando que você está buscando saúde, você está buscando problema. Então, quando você deve fazer atividade física? Depois de um exame completo, tá, de saúde cardiopulmonar, de saúde mental Uhum. e de saúde física, osteomuscular, né? Então, por exemplo, se você não pratica atividade física, você não pode iniciar já numa atividade de alto impacto, né? Você precisa fazer um exame cardiológico para ver tua resistência pulmonar, tua resistência cardiológica e assim por, né, adiante, né, Ivan? Agora, microfraturas acontecem, por exemplo, tem senhoras com osteoporose que às vezes fraturam a coluna, tá, descendo escada, Caminhando. caminhando,
Ou, às vezes, quando senta bruscamente num banco, o impacto, tá, já causa uma fratura da coluna. A gente chama isso de fraturas patológicas. Patológicas. O que que é uma fratura patológica? É uma fratura que, em condições normais, não deveria acontecer. Tá? Acontece porque a qualidade óssea não está em condições normais, está frágil. Então, a gente faz um reforço osteomuscular, faz uma atividade física orientada. Quem nunca praticou atividade física, tá, é muito saudável pensar em começar, mas precisa ser muito bem estudado, muito bem planejado. Para saber que tipo de Que tipo de atividade atividade é o física- ideal para o corpo dela. Exatamente, de acordo com a evolução. As mulheres têm mais tendência a ter essas microfraturas, Ricardo? As mulheres têm mais tendência a ter, no período da menopausa, Aham. tá, uma qualidade óssea que vem perdendo tecido ósseo pela variação hormonal dela, Questão pela hormonal. captação, né, de menos quantidade de vitamina D, de cálcio, né. Então a mulher precisa sempre fazer um controle hormonal, estar com toda a parte hormonal em dia, e a atividade física estimulada também estimula a formação de osso. A osteopenia na coluna vertebral é mais comum em mulheres do que em homem. É mais comum em mulher do que em Então as mulheres têm que se cuidar mais. Sem dúvida. E você que está aqui nos escutando, tá? A pessoa, quanto mais jovem ela começar a fazer atividade física, tá? Mais ela produz formação, uma reciclagem de tecido ósseo. Então, a pessoa que está saudável hoje, normal, sem osteopenia, sem osteoporose, tá? Só o fato dela caminhar, ela estimula a formação de osso pelo microimpacto. Tá? Então, você subir e descer uma escada devagar é saudável. Você caminhar é saudável porque você estimula a formação de osso, resistência. Prevenindo já. Exatamente. O corpo, ele responde ao teu estímulo, né? Se você está acostumado a caminhar todos os dias, o corpo vai se adaptar a ter uma estrutura óssea para caminhar todos os dias. Se você não caminha todos os dias, é sedentário, está acostumado a ficar sentado, deitado, o corpo vai se acostumar a ficar sentado e deitado, ele não precisa mais do que isso. Então, o corpo é inteligente, ele é movido a estímulos, né? Então, você estimula a formar osso, ele vai formar. Você não estimula ele a não, Ele vai não ficar formar, preguiçoso. ele vai atrofiar. Aí, ó, é importante prestar atenção, né, numa pessoa que vive o tempo todo buscando conhecimento para passar adiante para as pessoas terem qualidade de vida. Atividade física não tem idade, né, Ricardo? Verdade. 5, 6 anos já pode sair para passear de bicicleta com o filho, caminhar. 80 anos vai caminhar, tá com dorzinha, mas vai caminhar. A atividade física é extremamente saudável, dentro da condição Um de cada um. padrão Com- aceitável. As pessoas são diferentes, tá? A atividade física também deve ser diferente, de acordo com a capacidade física e mental de cada um. Tem muito neguinho aí subindo o mirante que nem um louco. O mirante para Hum. subir tem que ter consciência, né, Ricardo? E o esporte, você buscando o limite do esporte, isso não é saúde. Não é saúde. Isso é insalubridade. Você buscar o limite. Você está colocando do teu corpo no limite, né? Exatamente. Não, é o risco corpo, de um. O corpo não está acostumado a desafios no limite. O corpo tem um limite, né, Ricardo? O corpo, uma hora, tá? Aparece alguma lesão. Aí vai. Tanto é que os atletas profissionais, praticamente todos já têm alguma lesão. Todos. Isso é Que insalubridade. chegam no limite, né? Buscam o limite. Busca Né? o limite. Muito bem, nós temos um intervalinho comercial. Estamos conversando hoje com o Dr. Ricardo Miyamoto, médico ortopedista especializado em coluna vertebral. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do Clube Social Saúde. Quando se fala em saúde com preços acessíveis, procure se informar, vale a pena você ter os benefícios do Clube Social Saúde. Eu recomendo, alguns amigos já fizeram a sua inscrição e ficaram maravilhados com as vantagens de serem sócios do Clube Social Saúde. Clube Social Saúde. Ligue e se informe 3028-2339 ou então acesse para você ver lá a gama de associados de clínicas, tanto para exames quanto para consultas, do Clube Social Saúde. É clubesocialsaude.com.br. Agora, se você ronca, tem apneia, você quer ajuda, procure a Clínica São Marcos Medicina do Sono, 3422-2045.
Qualidade de vida passa por uma noite de sono bem dormida. 3422-2045, São Marcos Medicina do Sono. E também em nome da Oceano, moda 100% surf. Se você for às praias, destrua as ondas. Deixe a areia da praia livre de lixo, porque lugar de lixo é no lixo. Um recadinho da Oceano. Intervalinho comercial é rápido, o programa Saúde e Companhia volta em instantes. São Marcos Medicina do Sono, clínica especializada em distúrbios do sono. Se você ronca, tem apneia, procure a clínica São Marcos Pneumologia. Agende uma consulta para você melhorar a sua qualidade de vida. São Marcos Medicina do Sono, Rua Abdom Batista, número 47, telefone 3422-2045 e o WhatsApp 999430040. Dormir bem é viver bem. São Marcos Medicina do Sono. Tem cuidado da sua alimentação? Uma dieta bem equilibrada não é assunto apenas para quem quer emagrecer não, hein? É assunto para quem quer ter qualidade de vida. Quem pode te ajudar? O Clube Social Saúde, claro. Além de todas as especialidades médicas, exames laboratoriais, de imagem e tudo mais, o clube dá conta com super nutricionistas para auxiliar na reeducação alimentar. Assine já, Clube Social Saúde, 3028-2339 ou 99285-1003. Acesse clubesocialsaude.com.br. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, recebendo hoje aqui nos estúdios da TV da Cidade o Dr. Ricardo Miyamoto. Doutor Ricardo Miyamoto, hérnia extrusada, é a palavra correta? Ela extrusa? É, hérnia de disco extrusa. Extrusa. Né? Vamos lá. Primeiro, o que é uma hérnia de disco? Tá. Hérnia de disco é o disco que fica, a almofadinha que fica no meio dos dois ossos. Né? Olha isso aí, Ricardo, essa foto. Olha lá, aquele vermelhinho fica no meio dos ossos. Certo. É como se fosse o recheio de um sanduíche. Certo. Você está apertando o sanduíche e o recheio está saindo. Quando começa a sair aquela manchinha vermelha ali, ela é a protrusão, abaulamento discal, que isso aparece nas tomografias e nas ressonâncias. Certo. Quando ela sai um pouco mais e extravasa aquela bolinha vermelha ali, ela começa a encostar na estrutura que está ali atrás, que é a medula ou o nervo. Então, quando ela começa mecanicamente a encostar na medula ou no nervo, começa a te doer a coluna, e se o nervo vai para a perna esquerda, vai te doer a perna esquerda ou para a perna direita. É a famosa dor do ciático. Reclama a queimação na perna? Queima a perna. E agora, se você apertar um pouquinho mais e ela se soltar do meio dos ossos e entrar no canal, é uma hérnia extrusa. Então, o fragmento do recheio, ele rompeu e entrou dentro do canal. E se ela encosta em algum nervo, a dor, ela é alucinante. Ela dói, ela formiga a tua perna, você não consegue mexer a perna, te trava. Mas muitas vezes, quando ela sai e ela não encosta em nenhuma estrutura nervosa, a pessoa não sente nada. Então eu vou te falar que 20% da população 20% tem hérnia de disco. Tá. E não sente nada. Tá? A vida normal. A pessoa se queixa e sente quando a hérnia encosta no nervo. É como se fosse uma pedrinha no teu sapato. É aquilo ali, Ricardo? Tá lá, soltou. Se aquela bolinha vermelha apertar o teu nervo, a dor é alucinante. Agora, dentro da coluna tem uma relação ali na lombar, uma relação de 2:1. Cabe 2 medulas, onde só tem uma. Então, 50% do espaço é gordura. Então, se a hérnia invadir a gordura, você não sente absolutamente nada, Alivan. Você toca a tua vida normal. Então, por isso que o fulano tem hérnia, operou. O ciclano tem hérnia, não operou e melhorou. Isso. Então, é muito individual. A hérnia, ela é muito individual. Às vezes a pessoa tem uma baita de uma hérnia e está jogando futebol. E às vezes a pessoa tem um comecinho de hérnia, está no hospital acamado, que não consegue mexer as pernas, mal consegue controlar o fluxo da urina. Então, precisa de uma emergência para você operar uma hérnia? A emergência é a dor que a pessoa sente. Se a dor é incapacitante e não melhora com o tratamento, medicamento, repouso, você pensa em cirurgia. Agora,
Se a dor é incapacitante, te dá anestesia na coluna e nas pernas, te faz perder o controle da urina e do intestino, não pense duas vezes. Você tem que tirar essa hérnia que o dano neurológico vai se instalar e não vai ser reversível. Aí, mas operar uma coluna, tá? É muito cultural. Tá? Existe uma cultura de que operar uma coluna é igual ficar numa cadeira de rodas, Exatamente. andar de muleta. Exato. Isso é muito cultural. Tá? Então, vai aqui uma dica para quem pensa em operar uma coluna ou não. Primeiro, tá? Você precisa saber muito corretamente com qual profissional você deve conversar. Tá? E a minha opinião, tá? Sempre tenha uma primeira e uma segunda opinião. Tá? Procure uma primeira e uma segunda opinião de profissionais com experiência e, de preferência, com registro adequado. Tá? Se possível ainda, tá? Busque mais informações sobre o profissional. Tá? Aonde ele trabalha, com quem ele trabalha, tá? Há quantos anos ele exerce a profissão e referências. Como você vai construir uma casa, qual construtora já tenha o nome, a confiança. Tá? Então procure também pessoas que já se trataram, já fizeram uma cirurgia. Aí depois de você decidir, né, se você opera ou não, que é uma decisão muito importante, não decida e não escolha o profissional a fazer nada enquanto você tiver dúvidas. Hoje não se aceita um paciente se submeter a uma cirurgia com dúvidas. Tá? Esclareça o pré-cirurgia, esclareça o durante a cirurgia, esclareça o depois da cirurgia, como vai ser feito. Porque o médico também precisa saber da tua expectativa de cirurgia, ele precisa saber do teu perfil profissional, do teu perfil pessoal, tá? Ele precisa saber do teu estilo de vida, ele precisa saber, tá, qual a tua atividade profissional, qual a tua relação familiar, qual o teu círculo de amizade e a profissão que você exerce e qual é o teu pensamento futuro. Porque eu preciso saber, tá? Porque eu vou indicar determinada técnica para você, também de acordo com o perfil do teu trabalho. Se você é um trabalhador administrativo, se você é um trabalhador que utiliza o corpo, se você precisa fazer força ou não. Isso tudo influencia muito hoje na técnica da cirurgia. Né? E a técnica da cirurgia hoje, ela está muito avançada. Hoje, uma hérnia de disco que a gente viu ali no vídeo ali, hoje a gente consegue extrair essa hérnia, tá, com um aparelho que se chama de videoendoscópio. Como se você fizesse uma endoscopia de estômago, hoje a gente consegue fazer uma endoscopia na sua coluna, né, com acesso de 2 a 3 milímetros, né, evidente, com anestesia de uma endoscopia. Passou o efeito da anestesia, você pode levantar, embora andando. Você não fica mais internado. A evolução é grande. Você hoje tem acesso a todas as informações. Hoje você tem a inteligência artificial, hoje você tem o Google, hoje você tem o Instagram, hoje você tem o YouTube. Então, antes de decidir, você tem todas as informações. Só que, quando você observa as informações na rede social, tá, anota, tá, mas não tente interpretar sozinho. Tá? Porque você pode se assustar, você pode tomar condutas erradas se você se influenciar e interpretar sozinho o que a rede social fala. Então, anote tudo que você observa e procure 1 a 2 profissionais com experiência e esclareça as suas dúvidas. Aí muito você importante. decide junto. Doutor Ricardo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi muito bom receber você aqui e o programa fica à disposição. Poderia conversar a noite toda aqui hoje. Um tema muito interessante que vamos ter mais tempo no futuro para que a gente possa levar adiante a importância da prevenção numa área importante que é a coluna vertebral do nosso dia a dia. E logo, logo eu vou retornar aqui e vou lançar para vocês. Nós estamos escrevendo um livro para as pessoas leigas se instruírem a respeito da sua coluna vertebral. Que legal. Desde um tratamento simples até você decidir por uma cirurgia. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, Erivan. Um bom ano para o amigo. Um grande abraço. Bom ano para a próxima nós. Oportunidade. Um abraço para todos. Muito bem, nós ficamos por aqui desejando a todos uma ótima semana,
cuide-se. Se você for dirigir, não beba. Se você for beber, não dirija. Seja paciente no trânsito para não ser paciente no hospital. Uma boa semana, um grande abraço. Até semana que vem. Tchau. Programa Saúde e Companhia. Oferecimento: Oceano Surfwear. Destrua as ondas, não as praias. Clínica São Marcos Pneumologia. Fone 3422-2045. Clube Social Saúde. Faça parte deste clube e usufrua das vantagens que ele oferece.